Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele Didil, professora Gisele Didil. Hoje nós vamos falar sobre processos gerenciais, tá? E para começar a nossa aula, nada mais do que interessante do que perguntar, afinal, o que são processos? Muito bem, vejamos o que nós temos aqui perdido, solto pelo espaço, que pode gerar o nosso conceito de processos gerenciais. Muito bem, quando a gente olha aqui, nós vemos o cenário atual onde as empresas estão inseridas atualmente. Nós temos tecnologia, globalização, governo, sociedade, inovação, expectativas do cliente, responsabilidade social, concorrência e impacto ambiental. Se nós pensarmos nas organizações trabalhando para que tudo isso ocorra de uma forma absolutamente eficiente e eficaz, nós vamos perceber que existem coisas dentro de uma empresa que precisam ser muito bem tratadas, muito bem desenhadas, muito bem arquitetadas, para que se consiga realmente se chegar a todos esses requisitos do cenário atual, onde qualquer empresa, onde qualquer organização hoje em dia está inserida, né? Principalmente quando nós estamos falando em expectativas do cliente. Por quê? A nossa razão de existir é para prestar serviço ou para produzir um bem, certo? No fim da ponta dessa linha está quem? Está o cliente. E esse cliente espera alguma coisa da gente. E ele espera sempre que seja feito da melhor forma possível, ao menor custo para ele, para ter o melhor preço de venda para ele e com certeza que seja entregue dentro do prazo que ele pediu, né? Para que você consiga fazer isso, você tem que estar realmente muito bem alinhado por dentro, para que você consiga trabalhar com todas essas forças que atuam por fora da empresa. E aí o que a gente percebe? Hoje em dia nós estamos no século XXI, mas ainda as organizações são desenhadas e atuam na maneira ainda de um pensamento muito parecido com a Revolução Industrial e com toda a organização da teoria das indústrias organizacionais. Muito bem, o que a gente vê que ainda existe dentro das organizações? Uma forte divisão do trabalho. O que é uma forte divisão do trabalho? As pessoas certas, nos lugares certos, aqui é o meu espaço, daqui eu não vou sair, eu tenho que me especializar, tenho que cuidar da minha vida e não sei o que está acontecendo no passo seguinte da minha empresa, tá? Hierarquia administrativa, poder. Existem os que mandam, existem os que obedecem. Existem os que obedecem, até que se chega num nível, num patamar básico, onde só há obediência. E não há troca, simplesmente é uma função do poder. Muito bem, rígidos controles. Controle para tudo. Controle em termos de presença, controles em termos de qualidade, controles em termos de eficiência, de eficácia, onde você não pode errar em absolutamente nada. O erro é punido. Departamentos isolados. Ou seja, eu sou de recursos humanos, não venha me falar de um outro assunto. Produção, não venha me falar de compras, porque eu não sou dessa área. Eu sou de compras, não venha me falar sobre o pessoal da recepção, porque eu não faço nem ideia o que seja isso, então eu não vou trabalhar com esse tipo de informação. Muito bem. Se você pensar e estiver me ouvindo, você vai perceber que tem muita coisa na sua empresa, se você está trabalhando ou já trabalhou, que confere exatamente com esse tipo de ideia. Mas aí você fala, bom, mas professora, todas as empresas quase são assim. Tá. O problema geral não é exatamente se a estrutura está assim, mas no fundo nós vamos ver como as pessoas encaram essa estrutura e como elas trabalham com essa estrutura. Vamos seguindo. E aí, o que a gente precisa saber para que essa estrutura realmente funcione? Para que essa estrutura realmente funcione e você não tenha problema de não entender exatamente o que vai acontecer dentro da sua empresa, você tem que ter alguma coisa que se chama visão sistêmica, tá? E o que é a visão sistêmica? A visão sistêmica nada mais é do que perceber que a sua empresa é absolutamente interligada. Todo mundo depende de todo mundo, igual o corpo humano. Uma empresa funciona em termos de função sistêmica como um corpo humano, tá? Todas as partes são interligadas, todas as partes são independentes, todas as partes juntas têm um objetivo. No seu corpo, o objetivo é te manter vivo e saudável. Mas veja bem, não é isso que toda empresa quer?
ser saudável, ficar viva e conseguir competir no mercado atual? Muito bem. A visão sistêmica é isso. A visão sistêmica é ter a ideia de que todas as partes que compõem uma empresa, todas as áreas, todas as pessoas, todas as funções, tudo que está dentro dela está ali por um motivo. E tudo isso junto, somado, vai trazer para a empresa uma melhor competitividade através do quê? De uma melhor produtividade, de uma melhor forma de entregar aquilo para que ela está ali no mercado para o seu cliente, para que atenda a expectativa do cliente e que isso traga retornos. Então, quando você pensa numa área da empresa, você tem que pensar que aquela área, embora ela esteja distante daquilo que você faz, ela depende daquilo que você faz do mesmo jeito que você, em alguma instância de toda essa movimentação organizacional, ela também depende de você. Se você já começar a pensar, e nós não estamos falando ainda do que é processo, você já vai começar a perceber que você entrega coisas para os outros dentro da sua empresa e que os outros te entregam coisas. Então, tem hora que você é o fornecedor e tem hora que você é o cliente. Se você começar já a pensar assim, você vai ver que dentro dessa visão sistêmica, toda essa movimentação interna também tem que gerar a satisfação da expectativa dos clientes internos, né? Então, se você começar a pensar melhor, você depende de muita gente para poder fazer bem o seu trabalho. E nós ainda nem chegamos em processo. Muito bem. A visão sistêmica não é você achar que você tem um conjunto de pessoas de uma forma, de atividades de uma forma mecânica. A visão sistêmica, então, é a ideia, sim, da interligação, da interdependência de todos os departamentos, de todos, para que todo mundo junto faça o melhor. E isso já tem um nomezinho lá na estratégia que se chama criação de valor, tá certo? E aí você consegue o quê? Você consegue fazer com isso que as pessoas entendam e valorizem tanto o trabalho interno quanto o serviço ou o produto final. Muito bem. Dentro desse contexto, tem um autor famoso, Davenport, e ele fala sobre como essa interligação de uma maneira mais ampla pode acontecer. Tá? Se você começar a perceber, você vai ver que isso acontece dentro da sua empresa. O que é o tripé organizacional para qualquer organização do século XXI? Somos nós, as pessoas. Nenhuma organização vive sem as pessoas, tá? Pelo menos por enquanto, acho que nas próximas décadas ainda será assim. A tecnologia da informação que permite que eu esteja aí com você agora, nesse exato momento, nós estamos conversando, você está me enxergando, e os processos, tá? E aí vem aquela história, eu ainda não disse para vocês o que são os processos, mas você perceba que o tripé da organização é exatamente, deixa eu apagar aqui, né? É exatamente pessoas, processos e tecnologia da informação. Vamos ver então, afinal de contas, nós estamos falando de processos, mas até agora eu não dei um conceito para vocês do que vem a ser processo. Mas vocês já viram muito bem que toda a organização está interligada, que tudo funciona dependente um do outro, nada funciona de forma isolada, ninguém dentro de uma empresa é mais importante do que o outro, todo mundo trabalha dentro de uma sequência de atividades e essas atividades levam aos serviços internos que todos juntos constroem o que é a sua organização, a nossa organização. Muito bem. E aqui eu tenho algumas definições para vocês do que são processos. Conjunto de atividades que toma um input, adicionando valor, que eu já falei para vocês, quando o serviço é bem feito, as pessoas reconhecem isso. E isso lá no fim vai trazer um resultado positivo para quem está recebendo. Tá? Grupo de atividades realizadas numa sequência lógica e série de atividades relacionadas entre si. Então, o que são processos de uma maneira bem clara? Processos é um conjunto de atividades que estão interrelacionadas e que acabam em algum serviço, em alguma coisa que você vai entregar para outra pessoa dentro da sua empresa. Tá?
Gestão de processos. Quanto mais uma empresa define como serão esses passos, essas atividades, como isso vai ser feito, qual é o tempo disso e o quanto essas pessoas são conhecedoras desse processo, de todas essas atividades, melhor será para a empresa o resultado que ela terá. Com a adoção, então, da gestão de processo, as tarefas não passam mais a ser isoladas. Os empregados precisam estar mais capacitados, porque eles vão entender o quanto aquilo que eles fazem impacta no que os outros vão fazer também, né? Integra a estrutura para resultados. Eu sei que lá na recepção, se eu atender bem, dentro de todo o contexto daquele paciente de um hospital, de uma clínica, dentro do contexto geral, esse paciente vai se sentir bem, porque já começou a ser bem atendido do primeiro passo do processo. Tá? Vamos lá. E aqui, então, nós temos aqui uma figura que mostra bem essa ideia de tudo que eu falei para vocês até agora. Aqui temos a organização, nós temos os fornecedores externos e internos dos processos, de tudo aquilo que se faz dentro de uma empresa. Isso é transformado de algum jeito. Você recebe informações, dados e transforma isso durante o dia no seu trabalho. Eu faço isso, todo mundo faz isso. E isso nós mandamos para alguém. Essas pessoas são os nossos clientes. Tá? E cliente feliz é o cliente que recebe um processo bem feito, na hora certa, da forma correta, ao menor custo possível. Muito bem. Falando em processos, nós temos aqui a classificação dos processos. Os processos se dividem em macroprocessos, processos, subprocessos e atividades. Atividade é a menor parte de um processo. É o passo a passo que somado gera o grande processo. A ideia de macroprocessos são os processos principais da organização. Então, veja, se você trabalha numa seguradora, os macros processos, eles são o quê? Eles são os processos, os processos que estão diretamente ligados com tudo aquilo que é ressarcir os clientes dessa seguradora. Todos os outros processos que ajudam isto a acontecer, eles são os subprocessos. Então, o macroprocesso é o processo grande, o processo é o processo imediatamente após o macroprocesso que dá suporte já para o macroprocesso, os subprocessos são os menorzinhos, né? E as atividades são as pequenas partes de tudo isso. Se vocês analisarem, isso acontece na empresa de vocês. Tá? Então, aqui é o pagamento do seguro. Aqui é toda a parte de uma vistoria, arrecadação dos documentos, os depoimentos. Aqui é toda a checagem do carro, a checagem da documentação, alguma informação extra que precisa. E aqui é passo a passo que cada um vai fazer. Isso tudo junto vai culminar num cheque, no fim de tudo isso, para o seu cliente, se for uma seguradora. E nós sabemos que se esse cheque chegar certo, no tempo que foi combinado, o cliente vai ficar satisfeito. Caso contrário, ele vai ficar insatisfeito. Então, desde aqui até aqui, se tudo isso não contribuir para o pagamento do seguro, o cliente ficará insatisfeito. Percebam a interligação de tudo isso. Muito bem. Então, quando você está trabalhando com gestão de processos, o trabalho é viabilizado através de uma rede. Ninguém se acha sozinho. É como se fosse uma rede social realmente. Todo mundo se comunica com todo mundo e todo mundo sabe que depende um do outro, né? A pessoa faz parte do processo. Ninguém mais se sente isolado, ninguém mais se sente inútil naquilo que está fazendo. O processo gera um produto. Nós já falamos sobre isso. A saída do processo. O processo tem clientes. Nós também já falamos isso. No fim, na ponta, tem sempre alguém esperando. O processo requer entradas. Óbvio. Eu preciso ter informação, matéria-prima, aquilo que for necessário para processar e entregar para alguém. O processo possui fornecedores. Se alguém está me enviando informação, ele é o meu fornecedor. Os resultados são otimizados. Por quê? Todo mundo sabe que está dentro de uma rede e todo mundo sabe que tem que compartilhar e cooperar dentro dessa rede.
É diferente daquela ideia, não sei porque o que eu estou fazendo, não sei para que serve aquilo que eu faço, não sei qual é o impacto daquilo que eu faço para o outro ou até para a minha organização inteira. Saibam que tem gente que não percebe o quanto é importante na sua organização. Todo mundo é. Tipos de processos. Continuando, temos os finalísticos ou primários, né, que caracterizam a atuação da organização e refletem as estratégias corporativas. São os macroprocessos. Tá? Então, os processos primários são realmente aqueles processos grandes que, num cômputo geral, te levam para aquilo que a empresa está vendendo no mercado, que dá a característica dela. E os de apoio são aqueles que fazem com que o macroprocesso possa ocorrer. Foi o exemplo que eu dei da seguradora. Muito bem, aqui eu tenho uma figura para vocês que dá uma mostrada qual é a diferença da visão funcional e da visão feita por processo. Dentro da visão do A, cada um no seu quadrado, você tem a visão funcional. Por que você tem a visão funcional? Porque é uma visão que não é sistêmica. Você não está interligado, você não se interessa pelo que o outro está fazendo. Agora, quando você passa para a visão de processo, você percebe que o que você faz influencia todas as áreas da empresa. Tá? O processo não começa e acaba no único departamento. Ele depende da função e da força e da intelectualidade de muitas pessoas da mesma área. Isso faz com que você reflita o seu posicionamento e até o dos seus colegas e comece a prestar mais atenção, porque inclusive nós vamos conversar sobre mapeamento de processos numa outra oportunidade, e vocês vão ver então que, olha, um processo, uma entrega de serviço passa pelo departamento A, passa pelo departamento B, passa pelo departamento C, e aí sim chega no seu cliente, né? É o caso que eu falei, por exemplo, da seguradora. Muito bem. Dentro da visão funcional, o que nós temos? Não permite identificar claramente como as diversas áreas da empresa atuam e como elas atuam dentro daquilo que elas têm que fazer e como elas deveriam estar interligadas. Não permite identificar com clareza o que, como e para quem a empresa executa as atividades. Você não sabe nada. Né? Na visão funcional é A, cada um no seu quadrado, e você não consegue definir, não consegue identificar para onde vai aquilo depois, certo? Não contempla as áreas cinzentas entre as diversas áreas de negócio. Ou seja, mesmo aquelas áreas que estão mais distantes, que talvez não seja nem do seu conhecimento, porque não existe ainda aquela visão sistêmica, você não consegue entender, então você não consegue colaborar com áreas que talvez estejam até distantes de você, mas que você sabe, se você trabalhar direitinho, elas vão conseguir trabalhar melhor também. Né? Muito bem. Agora, dentro da visão por processos, o que acontece? Permite que seja feita uma análise da contribuição de cada atividade na geração de valor de negócio. Tá? Transcende as fronteiras da organização. Ou seja, eu consigo ir muito além, eu consigo até enxergar o quanto o que eu estou fazendo pode ajudar a empresa em termos de posicionamento de mercado. Permite delimitar o contexto do negócio e identificar seus fornecedores e clientes. Ou seja, comecem a fazer isso na casa de vocês. Comecem a perceber, se vocês estão trabalhando, quem são seus fornecedores e quem são seus clientes. Quando você é fornecedor, quando você é cliente. Tanto na condição de fornecedor como na condição de cliente, você tem um papel dentro da sua organização. Como fornecedor, o seu papel é criar e agregar valor naquilo que você faz, para que o outro faça melhor ainda, tá certo? Como cliente, quando você recebe, você tem que analisar aquilo que você recebeu da outra parte, do outro processo, e ver se está tudo em ordem. Se não tiver, você não pode dar continuidade. Porque se você passar para frente alguma coisa que está ruim, você está levando em cadeia a ideia também de que a coisa ruim pode estourar lá na frente. Na mão de quem? Na mão do cliente final. Tá? Então, o processo ele é muito importante, os processos são muito importantes por causa disso. Inclusive, eu sempre digo para os meus alunos que nós temos que pensar numa bacia hidrográfica. Imaginem o rio Amazonas, um rio imenso, lindo, né? Ele é o nosso macroprocesso.
ele tem uma série de rios laterais que alimentam e se alimentam deles, que são os afluentes. Eles são os processos. Cada rio desse que se alimenta do rio Amazonas tem um outro riozinho, que também alimenta e se alimenta desse riozinho, desse outro rio que se alimenta do rio Amazonas. Esses são os subprocessos. Se você pensar numa bacia hidrográfica, você vai entender bem o que é isso. E nós estamos na época de falar de ecossistemas, a nossa organização é um ecossistema. Se esses riozinhos, esses riachinhos que se alimentam e alimentam os rios secundários, que alimentam e são alimentados pelo rio principal, não tiverem de forma correta, se essa forma não for fluídica, haverá problema no ecossistema. A sua empresa é assim, né? Então, quer dizer que se um riachinho estrangular o sistema todo, o macroprocesso, o grande rio, vai sofrer com isso também, tá? Pensem dessa forma para que vocês comecem a rastrear dentro das empresas de vocês como é que funciona esse fluxo das coisas, como é que as pessoas entregam, como é que elas recebem, o que elas fazem. Muito bem. Tá? E aqui nós temos as referências de alguns dos autores que eu usei. Nós temos o Davenport, o Hammer, o Senge e o Drucker, que são grandes nomes dentro dessa estrutura que a gente está falando de processos. Mais uma vez eu falo para vocês, pensem como uma bacia hidrográfica, onde você tem um rio principal, o macroprocesso, os rios secundários, os processos, os rios menores, os subprocessos. Então, se tudo isso fluir normalmente, a dinâmica do sistema vai ser boa. Se isso não fluir normalmente, todo o sistema vai padecer em relação a todo o contexto. A sua empresa funciona dessa forma. Todo mundo dentro da empresa tem uma razão de estar onde está, fazendo o que está fazendo, tá? E, portanto, ela deve pensar de forma sistêmica, interligada, e sempre buscar informação sobre qual é a contribuição dela dentro da visão, da missão do setor, dentro da visão, da missão da empresa, qual é a estratégia corporativa da empresa, como a empresa está inserida dentro do mercado, como ela se posiciona, como ela quer ser vista, porque tudo isso influencia a forma que você vai trabalhar e que vai influenciar a forma com que o outro que está ao seu lado vai trabalhar também, porque ele vai receber de você aquilo que você fez. Você é o fornecedor do seu colega, que naquele momento é seu cliente. Só que o seu colega que vem antes, ele é o seu fornecedor, então você também é um cliente. Como cliente, você também tem que saber checar e, se não estiver de acordo, tem que devolver. Você não pode passar para frente coisas que estão erradas, senão você vai estrangular o rio, vai estrangular todo o sistema fluídico dentro da sua empresa. Muito bem. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço e peço que vocês pensem a respeito disso dentro da sua empresa, dentro de todo o sistema que vocês trabalham. E numa outra oportunidade a gente vai conversar sobre mapeamento, ferramentas de processo. Muito obrigada.